Em 2019 eu tinha compartilhado com vocês que eu tinha me tornado ovo-lacto vegetariana. Aqui no YouTube foi, eu acho que no início desse ano que eu falei sobre isso aqui. E esporadicamente eu recebo mensagens de algumas pessoas me perguntando como é que foi o período de adaptação e se eu tenho alguma dica para as pessoas que estão passando pelo período de adaptação, como que elas conseguem efetivamente aderir à dieta diferente e como fazer isso de forma saudável, né? Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre saúde, não é exclusivamente sobre diabetes, mas sobre alimentação e como que a gente consegue, se caso seja esse o seu desejo, se tornar efetivamente vegetariano, ovo-lacto vegetariano, vegano, enfim. Eu separei 5 dicas essenciais para quem quer se tornar ovo-lacto vegetariano e pode ser que em algum momento desse vídeo eu fale vegetariano para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas eu sou ovo-lacto vegetariana, eu não sou vegetariana porque vegetariano é aquela pessoa que não consome nem leite, nem derivados, nem queijo, nem ovo, nem nada, tá? Então, vamos para a primeira dica desse vídeo, que eu acho que essa é a mais importante de todas, que inclusive entra em contato com várias das mensagens que eu recebi, que é a seguinte: a decisão é sua. Muitas pessoas me mandaram mensagens falando: ah, mas a minha família continua comendo, mesmo eu fazendo a minha própria comida, quando eu vejo eles comendo carne, eu sinto vontade e eu não consigo resistir. Eu não sei se as pessoas não perceberam ainda, mas o meu esposo, ele ainda consome carnes, em mais exceções, assim, ele não consome mais diariamente como ele consumia antigamente, mas no início, quando eu tomei a decisão de me tornar ovo-lacto vegetariana, eu tomei a decisão por mim, e eu falei: ó, se você quiser continuar comendo, você come, porque a boca é sua, você faz o que quiser com ela, mas eu não quero mais comer, e vou fazer preparações pra mim, se você quiser comer comigo, eu faço comida pra nós dois. E aí acabou que ele gostou, ele entrou nessa também, ele já tava reduzindo o consumo de carnes por questões ambientais desde 2017 junto comigo, mas em algumas ocasiões ele ainda pedia, por exemplo, a gente ia num restaurante, eu pedia o prato vegetariano do cardápio e ele pedia o prato com carne dele, e normalmente ele se arrependia de pedir porque o meu tava mais gostoso. Então, ele continuou comendo, gente, e a dica é justamente: a decisão é sua, porque se você vai ficar abrindo mão dessa decisão, então ela não foi tomada de uma forma muito sensata, não foi realmente o que você queria. E se você também ficar querendo forçar isso na goela abaixo das outras pessoas, provavelmente você vai afastar elas mais do que aproximar. Hoje em dia, o meu esposo consome bem menos carne do que ele consumia antigamente. Tipo assim, ele deve consumir carne uma vez por mês no máximo, e todas as vezes que ele acaba consumindo carne, ele acaba se arrependendo de ter consumido por conta do meu prato estar mais gostoso. Então, aos poucos, ele tá se adaptando à minha rotina, porque ele viu que não é uma rotina tão impossível, que não é uma coisa assim que faz mal pra ele ou que ele não gosta. Se ele não gostasse, também estaria tudo bem. A única coisa que você tem que ter em mente é que você faz as escolhas por você. Por mais que as pessoas morem com você na mesma casa que você não pode fazer escolhas por elas. Então, se você quer reduzir, você reduza por você e faça as coisas pro seu bem, em prol da sua decisão. Em relação a ter vontade de comer a mesma coisa que as outras pessoas, no começo eu até sentia assim um pouco de falta, especialmente de peixe, porque peixe é uma coisa que eu já tinha um apego mais forte, assim, era uma carne que era meu tipo de carne favorito. Só que hoje em dia, gente, não sinto falta nenhuma, as pessoas podem comer na minha frente, que eu não tenho problema nenhum com isso, e não sinto mais vontade, porque já faz muito tempo, e também por conta justamente dessa questão de já ter na minha cabeça que eu tenho um propósito, e esse propósito é não comer carne, então eu vou seguir o meu propósito. A segunda dica é, obviamente, lembrar-se do seu propósito. Quando eu comecei a reduzir o consumo de carnes em 2017, foi pela questão ambiental, pela questão sustentável, porque eu sabia que a carne era uma das indústrias que mais prejudicava o meio ambiente, e eu não queria continuar contribuindo para isso. Em 2019, quando eu parei efetivamente de consumir carne, foi por realmente apego aos animais, e não queria ver nenhum animal sendo explorado ou sofrendo por conta de algo que eu estava comendo simplesmente pelo prazer do meu paladar. Por quê? Eu não sinto necessidade de consumir carnes, eu não estou deficiente em absolutamente nada não consumindo carnes. Então, se eu não tenho necessidade de consumir carne, para que eu vou continuar consumindo simplesmente para suprir um prazer? Se esse prazer nem bem me faz, porque eu fico pensando e associando aquilo com
um bicho morto, que é o que é realmente. Então, quando eu tenho em mente o meu propósito, quando eu tenho em mente o porquê que eu tomei aquela decisão de não consumir mais carne, eu tenho mais facilidade de conseguir seguir isso no meu dia a dia e de manter isso no meu dia a dia, justamente porque já tá muito certo que o meu propósito é esse, entendeu? O meu propósito é não contribuir com o sofrimento animal e também ter um estilo de vida mais sustentável. Então, não preciso da carne. E em segundo plano, tem essa coisa de que eu já tô há 1 ano sem consumir carnes e não tô desnutrida, não tô tendo deficiência de nada. Então, se não é por questão de sobrevivência, pra que eu vou voltar a consumir se a minha saúde até melhorou depois que eu parei de comer? A terceira dica, e essa vai para as pessoas mais jovens, as pessoas que ainda não têm muito esse hábito, é aprenda a cozinhar. Ninguém é saudável, independente se você come carne ou não come, se você ficar comendo fora o tempo todo ou comendo coisas que você não sabe quanto de óleo a pessoa colocou, quanto de tempero pronto aquela pessoa utilizou. Então assim, para ser saudável você precisa aprender a cozinhar. E para você ter uma maior variabilidade alimentar, você precisa aprender a cozinhar, especialmente se você for vegetariano. Por quê? É muito fácil a gente cair naquela de só comer arroz e ovo e, tipo, não querer consumir outros tipos de coisas, sendo que existem tantas outras coisas muito maravilhosas e muito deliciosas pra gente consumir, que era só questão da gente colocar um vídeo no YouTube e aprender a cozinhar, entendeu? Você precisa treinar o seu paladar pra consumir diversas coisas. Não adianta nada também você deixar de ser vegetariano porque você não quer aprender a consumir outras coisas. Você fala, ai, mas eu não gosto disso. Lembra do seu propósito? Se você tem um propósito em mente, você vai achar jeitos para consumir alimentos diferentes que você não está acostumado e reacostumar o seu paladar. Muitas vezes a gente sai de uma dieta totalmente desregrada, cheia de alimentos com realçador de sabor, e aí a gente quer passar por uma dieta vegetariana totalmente natural, com produtos que a gente não utiliza tempero artificial, não utiliza nada. E aí, com isso, a gente acha que a comida é sem graça, mas não é, porque o nosso paladar tá acostumado a sentir um negócio totalmente químico e agora a gente tá passando por um negócio totalmente natural e o paladar não tá acostumado. Treina o seu paladar, aprende a cozinhar, aprende a preparar coisas diferentes, pratos diferentes, pra você ter variabilidade alimentar, porque ninguém aguenta ficar a vida inteira comendo só arroz com feijão. Pelo amor de Deus. A quinta e última dica desse vídeo, e eu considero também uma das mais importantes, que acho que chega até a ser mais importante do que a primeira que eu tinha falado que é a mais importante. Pesquise sobre macronutrientes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu recebi mensagem de pessoa falando: ai, mas quando eu comecei a dieta vegetariana eu não consegui manter porque eu sentia muita fome, porque eu sentia vontade de doce o tempo todo, porque eu tinha dificuldade de, sei lá, ter energia, eu ficava com muito sono, eu ficava muito cansado, enfim, várias coisas que podem estar acontecendo no seu corpo. E a coisa principal é você estar desnutrindo o seu corpo. Isso não acontece somente em dietas vegetarianas, tá? Eu não tô falando aqui que só porque você se tornou vegetariano você tá desnutrido, não. É porque você não sabe montar um prato de boa qualidade. Independente de você tá comendo carne ou não, o seu prato precisa ter carboidrato, gordura e proteína. Não adianta nada você comer um prato só de carboidrato, que é o que acontece com a maioria das pessoas que acabam virando vegetariana, porque elas pegam arroz, batata frita, batata palha e, sei lá, cenoura e falam: nossa, meu prato está lindo, vegetariano. Não, amiga. Vamos colocar aí proteína, gordura, vamos colocar outros macronutrientes nesse prato, porque um prato cheio de carboidrato vai te desnutrir. E um prato cheio de proteína também vai te desnutrir. Um prato cheio só de gordura vai te desnutrir. Então, assim, pense em pratos compostos, pesquise. Se puder, se for possível para você, pague uma consulta com uma boa nutricionista que saiba, que entenda de vegetarianos, que entenda modular um prato para vegetarianos. Não vá te restringir muito a questão de, por exemplo, se você não vai comer carne, então se entope aí de ovo, se entope de queijo, sabe? Porque também não tem essa necessidade. A gente não precisa trocar uma coisa pela outra. A gente pode sim ampliar o nosso cardápio, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei vocês que são vegetarianos ou vocês que têm essa pretensão, mas eu, depois que eu tirei a carne, eu comecei a colocar tantas coisas no meu prato que eu não colocaria se eu tivesse com a carne ali, que a minha alimentação ficou muito mais variada agora. Então, assim, a minha alimentação agora não falta uma coisa, ela tem coisas a mais que antes não teria. Então, pensa sobre isso,
pesquisa muito bem, vê se o seu prato tá certinho, se tá te nutrindo da forma adequada, se você tá consumindo gorduras, carboidratos e proteínas ali, se você tá tendo uma alimentação balanceada, porque eu tenho quase certeza que se você tá sentindo alguns dos sintomas que eu falei no começo, aquela coisa do cansaço, da fome excessiva, da vontade de doce, essas coisas podem ser facilmente resolvidas se você tiver um plano alimentar, um planejamento nutricional, um prato nutritivo todas as vezes que você for se alimentar, beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Essas são as 5 dicas para quem quer se tornar ovo-lacto vegetariano ou vegano, enfim, que queira mudar completamente o tipo de dieta que tá fazendo. Essas são as 5 dicas pra gente começar e se manter, né, oficialmente nesse propósito, nesse cardápio diferente, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!